Bom dia a todos que já estão presentes aqui na nossa sala. Gostaria de reforçar que estamos, gravando essa live para depois a gente conseguir, divulgar os que não puderam participar, tá. E acho que já podemos começar, já ainda tem gente entrando, mas vamos respeitar aqui o nosso horário, né, podemos iniciar. Bom, a nossa agenda começa com uma breve fala da nossa diretoria, tá? Uma breve fala de boas-vindas. Depois, o nosso gerente de investimentos, Rogério Brenan Pazin, fará a apresentação de resultados. E, na sequência, a gente abre para as perguntas, tá? E essa interação de perguntas pode ser pelo nosso chat, que está na nossa barra superior, tem o chat. Então, quem quiser já ao longo da apresentação já deixar registrada a sua pergunta, fique à vontade ou após a conclusão do Rogério, você pode levantar a mão, tem ali também do lado do chat tem um ícone reações, aí ali você pode levantar a mão e assim que a gente der a palavra, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, tá. Então a apresentação vai ser breve para que a gente possa ter esse momento de interação e de troca, né, que é bem importante. Eu peço a todos que deixem seus microfones no mudo, tá, para não atrapalhar a apresentação e só abram quando a gente der a palavra, tá. Bom, já reforcei, né, que essa apresentação tá sendo gravada, então, para depois a gente poder compartilhar com todo mundo. As perguntas que porventura a gente não tiver tempo de responder, a gente também vai fazer junto com a divulgação dessa gravação, também a gente vai divulgar um FAQ com as perguntas que a gente não conseguir responder aqui na live, certo? Bom, então passo a palavra agora ao nosso diretor superintendente, Ezequias Cândido de Paula. Muito bem, muito bom dia a todos. Estamos aqui mais um ano para a apresentação dos resultados do ano anterior, né? É um evento histórico dentro da Fundação Elos e tem sido ajustado a cada ano e os últimos 2 anos nos possibilitou um pouco mais de tecnologia e uma mudança que nos traz mais agilidade, que é fazer essa live aqui ao vivo, com a participação de todos, sem precisar de deslocamento, né? Você de casa ou do próprio trabalho pode acompanhar os assuntos e interagir como se estivesse presencialmente. Isso é muito bom, e temos que explorar mesmo esses recursos, né. Tivemos aí vamos falar sobre o ano de 2021, nossos técnicos estarão apresentando os resultados. A gente tem como pano de fundo, o ano de 2020 e 2021, um ano marcante na história da humanidade, eu diria, no ano recente, né. Tivemos uma parada obrigatória em 2020, que se estendeu a 2021 também, obrigatória e necessária para a manutenção da saúde. Isso mexeu com toda a cadeia produtiva, né? E a gente viu na sequência uma escassez de alguns produtos, o que acabou gerando inflação e o retorno a gente observou aí nesse período foi de uma inflação maior. Convivemos hoje ainda com essa inflação maior, nós estamos num ponto de equilíbrio ainda entre produção, né, entre oferta e demanda, não estamos totalmente recuperados, né, não atravessamos ainda essa ponte em cima dessa crise sanitária, ainda temos ainda alguns resquícios dela, que é porque ela ainda não sumiu, que é porque o resultado, o impacto que ela trouxe em termos econômicos ainda serão sentidos, eu creio que ainda este ano e quiçá ainda mais alguns anos, porque esse equilíbrio ele não volta estanque, né? Ele é mais lento, esse retorno. Enfim, foram 2 anos desafiadores. O ano de 2020 foi um ano desafiador também, né? E, em termos de elos, a gente conseguiu manter a elos funcionando esse tempo todo, muitas vezes remotamente, outras agora já mais presencial, né? Mas de fato foi um desafio para todos, toda a equipe Elos, e a gente se orgulha em dizer que não deixamos de atender todas as obrigações que tínhamos, né? Não tivemos uma folha de pagamento de benefício atrasada, o que poderia ser até justificado em função da pandemia, mas mesmo assim conseguimos cumprir todas as obrigações e tivemos dificuldades, sim, né? Tivemos, vocês vão estar acompanhando aí, tivemos dificuldade
ponto de vista de rentabilidade, em função das dificuldades que todo o mercado tiveram, e não foi algo particular com a Elos, foi algo que aconteceu com as entidades, né? Enfim, não vou tomar mais tempo não, porque eu sei que vocês querem ouvir mais o que o Rogério tem a falar, que acho que vai mais direto. Aí eu encerro aqui, reitero aí as boas-vindas a todos. Estamos aí ao longo do tempo à disposição. Não saia daqui com dúvida, use o chat, pergunte. Acho que é importante a gente esclarecer tudo. A sua dúvida pode não ser só sua, ela pode ser de todos. Então, e através dessa interação é que a gente consegue crescer. Então, sejam bem-vindos. Eu passo aí a palavra para o Roberto, para o Rafael. Pode ser, então. Então, bom dia a todos. Sou o Roberto, para quem não me conhece, diretor de seguridade, né? Sejam bem-vindos aí e a participação de vocês é muito importante, né? Como o Ezequiel falou, não deixem de tirar suas dúvidas ao final, né, da apresentação, tá? E uma outra informação que eu quero dar a vocês é que nós estamos com o nosso atendimento presencial normalizado, né, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. E tem também os canais de atendimento no site, tá? Que é 0800, o WhatsApp, e tem o contato@elos.org.br, né? Que é o e-mail. E é isso. Aproveitem que vocês tenham uma boa apresentação, né? E não deixem de tirar suas dúvidas no final, tá? Um abraço a todos aí. Passo para o Rafael, né, Rafael? Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Prazer rever alguns colegas ou ex-colegas. Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, originário aí da casa, da Eletrosul, atualmente na diretoria financeira da Elos. Sob o risco aqui de ser repetitivo, então acho que o que interessa realmente é ouvir a pergunta de vocês, né, as dúvidas de vocês e a apresentação do Rogério, mas fazendo uma breve exposição de cenário aqui, né, como até o Ezequias comentou, 2021 foi um ano bastante adverso. Então, essa oportunidade, esse espaço que a gente tem com vocês, eu acho que é importante, primeiro, para ouvi-los, né? Mas também para colocar aqui como foi a nossa estratégia, como que a nossa estratégia de governança funcionaram ao longo de 2021 para aproveitar esse momento, né? Então, o cenário basicamente marcado por uma inflação acima do esperado. A gente entrou no ano de 2021 esperando uma inflação entre 4 e 5 e terminamos com mais de 10. Isso eu digo não só a Elos, como todo o setor, né, de fundos de pensão e também financeiro. Um aumento de taxa de juros realmente se destacou, acho que no mundo. Acho que o Brasil fez a lição de casa e conseguiu se antecipar. Então, entramos aí no ano com 2% de taxa Selic, terminamos com quase 11%, né, 10,75%. Entramos em 2022. Isso beneficia e isso tem impactos diferenciados por perfis, né? Então, acho que o A1 viveu uma grande agonia ao longo de 2020 e 2021 por conta de taxa de juro real negativa, e aí houve uma acomodação por conta de elevação de taxa de juros, mas esse efeito não se viu nos outros perfis, basicamente por conta também de bolsa, né, que a gente teve uma deterioração no cenário. Acho que o segundo semestre de 2021 foi bastante adverso para nós em termos de investimento, e repetido aqui, acho que é a oportunidade, a gente mostrou como é que a gente atuou, né? Foi um ano marcado na nossa estratégia por um fortalecimento das posições em renda fixa, né, proteção à inflação. Então, entramos comprando. A Elos tem uma gestão relativamente conservadora que nos dá a possibilidade de não precisar vender títulos nesses momentos de estresse, mas também de entrar comprando, né, em boas janelas. E eu acho que marcamos também aí uma alocação que não tínhamos no passado, que é o investimento no exterior, justamente para nos proteger nesses momentos de mais estresse, né? É algo novo, nós não tínhamos no passado, estamos aprendendo com isso, mas acho que é uma direção correta em termos de a gente conseguir ter mais instrumentos de proteção que não seja somente via LFT ou outros títulos públicos. Enfim, estou entrando um pouquinho em cenário, eu passo a palavra para o Rogério e boa apresentação a todos. Bom dia a todos. Sou o Rogério, sou gerente de investimento aqui da Elos. Então, a ideia é a gente deixar um espaço, né, maior para a gente
tirar dúvidas e que vocês possam interagir com a gente, que a gente consiga solucionar todas as questões. Eu vou fazer um breve comentário, então, do desempenho de 2021, o que nós estamos fazendo para 2022, tentar ser breve nesse contexto e deixar o restante da apresentação para a gente interagir. Vou compartilhar minha apresentação, só um minuto, por favor. Acho que vocês estão vendo ela já em tela cheia, né? Não estou vendo, vou ficar meio de lado aqui, que é por conta da posição do monitor. Então, vamos lá. Bom, como o Rafael iniciou, né, o ano de 2021, ele começou com uma perspectiva e ele terminou com uma foto muito diferente do que eram as perspectivas do início do ano. A gente teve um primeiro trimestre bom e depois o pessimismo se instalou nos mercados, principalmente no doméstico, por conta de inflação e de endividamento público, e aí todos os ativos de risco acabaram performando muito mal. E ativo de risco não é só bolsa, não é só renda variável, é título pré-fixado, LTN, NTNF, título NTNB, que são atrelados à inflação, mais uma taxa de juros. Então, tudo isso teve uma performance muito ruim, que trouxe impacto mais significativo nos perfis A1 e A2, porque esses títulos são marcados a mercado, enquanto nos Bs e nos planos BDs, esses títulos são marcados na curva, por isso que a gente teve uma diferença de rentabilidade significativa entre esses perfis. E entrando em 2022, o contexto que pautou 2021 ainda não é muito diferente. A variável que entra nesse cenário agora é basicamente o conflito da Rússia e da Ucrânia. Então, a gente tem ali uma guerra entre dois países e está encarecendo muito commodities, principalmente petróleo, gás natural e alimentos. Encarecendo esses produtos, consequentemente, a gente tem uma pressão inflacionária global. Essa pressão inflacionária que a gente já viu em 2021, com inflação superior a 2 dígitos, né, de 10, fechou 10,96 o INPC, ela se torna um fenômeno global, principalmente nos Estados Unidos, também, né, nos Estados Unidos, que a gente tem lá uma alta de inflação maior, se eu não me engano, dos últimos 40 anos. Isso se espalha pelo mundo, pela Europa, como um todo, né? A gente continua ali, dentro do cenário global, falando de Covid. Na China, algumas cidades já estão fazendo lockdown, com essas restrições de circulação. Novamente, a gente vai ter prejuízos na cadeia de suprimentos, como a gente viu ao longo dos últimos tempos aí, tendo prejuízo nessa cadeia de suprimentos, consequentemente, é mais uma variável para contribuir num cenário de escassez de produtos, consequentemente, aumento de preços, que reflete numa inflação de componentes, seja eles componentes mais eletrônicos, né? Pode ser para celulares, computadores, carros e etc. Então, a gente tem duas variáveis bem relevantes que estão, neste momento, atrapalhando, né? Atrapalhando não seria a palavra, mas estão pressionando os preços a nível global. Consequentemente, com esse cenário, a gente vai para o ambiente dos Estados Unidos, do mercado dos Estados Unidos. A discussão lá se está dando
em função da inflação. O Banco Central americano ele vem, então, há algum tempo monitorando a inflação, porém ele não tomou nenhuma ação, né? Agora, os discursos dos membros do Banco Central americano vêm no sentido de precisamos agir, e a grande questão é qual será a intensidade desse aumento de juros no mercado americano e proporcione, né, o que eles chamam de pouso suave da economia, ou seja, eu tenho um aumento, né, a economia americana tem um aumento de juros, e essa dose de aumento de juros não reflete em recessão. Essa é a grande pergunta. E, aliado a esse aumento de juros, a gente vai ter uma realocação do capital internacional. Então, o capital que está direcionado aos mercados emergentes, uma parte desse capital vai sair desses mercados, dentre eles o Brasil, para ser direcionado aos títulos americanos. Dependendo da intensidade do aumento de juros, essa fuga de capital, né, essa realocação dos portfólios, ela pode acontecer numa menor intensidade. Então, o mercado estima, se tiver uns juros ali na casa dos 3% a 4%, o mercado brasileiro, por exemplo, não deve sofrer muito com fuga de dólares. Um aumento superior a 4%, a gente já vai ter uma realocação mais intensa de capital direcionado aos Estados Unidos, consequentemente, desvalorização do real e apreciação do câmbio. Então, a grande questão hoje do mercado é: todo mundo já sabe que o Banco Central americano vai subir os juros. A dúvida é: qual é a intensidade desses juros? Tendo em vista esse panorama, a gente pode navegar melhor aqui o ambiente de investimentos domésticos, seja para alocação em renda fixa ou renda variável. Então, o mercado está muito atento a isso. Semana passada, por conta de um discurso mais incisivo, os mercados deram uma chacoalhada, então a gente vai ver esses momentos com mais frequências, dependendo do discurso, o mercado dá uma pesada, dependendo se for um discurso mais suave, o mercado fica mais otimista, isso vai refletir no desempenho dos nossos ativos. Saindo dos Estados Unidos, a gente volta para o Brasil. E qual é a pauta do cenário global, do cenário macro, do cenário global impactando o Brasil? Novamente, a inflação e juros. O Brasil ele já antecipou esse aumento do ciclo de juros, então nós estamos numa Selic já a 10,75, se eu não me engano, ou 11 alguma coisa. A expectativa era que tivesse mais um aumento de juros e o Banco Central parava com o ciclo de aumento de juros e aguardaria os reflexos dessa subida de juros na economia, consequentemente com a redução da nossa inflação, para que no momento seguinte ele começasse o ciclo de queda. A dúvida é que a inflação ela vem seguindo persistente. A cada divulgação, o índice ele surpreende negativamente, então o mercado já espera que o aumento de juros não vai ficar restrito a essa reunião e provavelmente tenha mais um aumento na reunião de junho e julho. E aliado a esse cenário de juros e inflação que é global, a gente tem ainda a nossa eleição presidencial. Está tudo muito incipiente, né? Por enquanto são pré-candidatos, são dois favoritos aí, dois conhecidos, um já foi presidente, o outro é o atual presidente, então conhecidos do mercado financeiro, conhecidos da população, mas a partir do momento que as candidaturas forem oficializadas e começar a corrida eleitoral, é mais uma variável para trazer aí alguns chacoalhões no mercado. Então, esse é o ambiente global. Então, a gente tem juros e inflação sendo elevados no mundo todo. O Brasil, nesse contexto, está à frente dos mercados desenvolvidos,
temos que monitorar, né, o desfecho dessa guerra entre Rússia e Ucrânia para que isso não traga mais impactos significativos no preço de commodities, consequentemente encarecendo mais ainda os preços, e monitorar o Covid, apesar dessas restrições na China, a população relativamente vacinada, mas é uma variável importante porque com o lockdown as restrições de circulação impactam na cadeia produtiva, que reflete lá no final na variável de inflação. Seguindo, só para contextualizar, isso que a gente acabou de apresentar para vocês, então a gente vê aqui, né, o conflito na Europa encarecendo o minério de ferro, encarecendo o gás, encarecendo o petróleo, que é esse slide superior à direita. Do lado esquerdo, política monetária, né, economias desenvolvidas iniciando seu aumento de juros, então Alemanha, Estados Unidos e Austrália um pouco atrás da curva, e em especial temos que monitorar como que vai ser o aumento de juros nos Estados Unidos. E dentro aqui no Brasil, a gente está com a Selic a 11,75, a ideia é que a projeção de mercado é que ela chegue a 13,25 e comece a cair no início de 2023. Então, esses 3 slides servem para ilustrar o quê? Que com encarecimento de juros, você tem uma retração econômica, e as estimativas que todos esperam que seja só uma freada leve, não que o mundo entre em recessão, mas que as projeções de PIB começam a ser revisadas para baixo. E aí, o que isso impacta no nosso mercado? Aqui, trouxe para vocês 2 indicadores de renda fixa muito importantes, que é o IMAB, que é um índice que reflete o desempenho das NTNs, que é a linha amarela, e o IRFM, que é um índice que retrata o desempenho dos títulos pré-fixados. E quando a gente olha numa variação anual, aqui eu estou falando de 2022, a gente vê que o IMAB começou a refletir positivamente, então está com 3,56 positivo em 2022, enquanto o índice de pré-fixado 0,92, quase 1%. Por quê? Por causa do aumento de juros. Então, num cenário de aumento de juros, títulos pré-fixados e títulos atrelados à inflação, eles tendem a não rentabilizar positivamente. Nesse contexto, foi o que aconteceu em 2021. As NTNs a gente tinha na casa de 3 a 4% de juro real, e já estamos aí batendo quase 6%. Isso foi o grande impacto do desempenho das nossas carteiras em 2021, e isso também está refletindo no desempenho de 2022, só que dessa vez positivamente. Então, aqui, nesse slide, curva de juros, é para ilustrar aos senhores as taxas que eram praticadas no mercado há exato 12 meses atrás, que é a linha laranja, e a linha azul as taxas que eram praticadas em 31/12. Então, se a gente tivesse R$ 1.000 para comprar uma NTN em 2021, se a gente fosse comprar um papel mais longo, que seria 2055, por exemplo, a gente ia ter um pouquinho mais de IPCA mais 4%. A gente comprando esse papel hoje, esses mesmos R$ 1.000, a gente consegue obter IPCA mais 5,70. Então, em termos de alocação de portfólio, quem tem liquidez imediata, quem tem oportunidade para investir, está com um momento bem oportuno para alocar o seu dinheiro, tendo ganhos bem expressivos em títulos de baixo risco de crédito, porque estão falando de título soberano, porém, ele tem o risco de mercado, que é a oscilação de preços. E o gráfico da direita é para mostrar a vocês que é o juro pós-fixado, né? Atrelados ali basicamente as LFTs. Então, a gente tinha, há um ano atrás,
taxa de juros de 6% ainda quase 9%, um pouco mais de 9% de um papel mais longo, se eu não me engano, 2031. E agora a gente vê que toda a curva de juros já está na casa dos 2 dígitos. Em especial aqui a mais curta, que já está precificando a Selic acima de 12%. Então, nesse ambiente, aqui, novamente, quem quer um porto seguro para investir o seu dinheiro de curto prazo, num horizonte de 12 meses, a LFT torna-se aqui um papel atrativo. O investidor não vai ter surpresas de rentabilidade negativa e vai obter ainda um ganho real acima da inflação, que as projeções indicam ali na casa de 7,5%. Ainda a gente vai ver a inflação a ser divulgada para os próximos 30 a 60 dias na casa dos 2 dígitos, e a partir do efeito desse aumento dos juros por parte do Banco Central, essa inflação expectativa ela é de declínio. Claro, fazendo um parênteses, a depender do cenário global, de Covid, de guerra, para que isso venha a se concretizar. E aqui, ilustrando para vocês a performance dos nossos perfis de investimento em 2021, então, nossos perfis eles foram impactados por quais ativos? A1 e A2, né, basicamente, eles têm os títulos marcados na curva, marcados a mercado, desculpa. Então, esse cenário de aumento de juros impactou de maneira significativa as NTNBs. E no A1, que tem uma parcela muito significativa de LFT, à medida que o Banco Central foi aumentando os juros, isso foi melhorando a rentabilidade do perfil, porém a gente saiu de uma taxa de juros de 2%, né, aqui 2021, para fechar na casa dos 9%. Então, esse aumento de juros foi impactando positivamente, mas mais no final do ano, então não houve tempo para uma recuperação da rentabilidade do perfil. Ainda assim, ele fechou com uma rentabilidade de 4,18 e destaque positivo para a LFT. O perfil A2 fechou com menos de 1%, foi um desempenho muito ruim. Destaque negativo neste ponto para a renda variável, que foi um ativo que sofreu demais em 2021, seguido, apesar de fechar positivo, a NTNB, ela, ao longo do ano, ela sofreu o impacto desse aumento de juros. Então, foi um ativo aí também que não agregou valor no resultado dos perfis. Então, tivemos basicamente todos os ativos, quando positivo, agregou muito pouco valor. E o grande detrator mesmo foi renda variável e os papéis NTNBs e pré-fixados. Quando a gente olha os perfis Bs, a gente vai ver lá IMAB no B1 dando 7,72, no B2 dando 7,78, no B3 a mesma coisa, e no B2 a mesma coisa, no B3 também. Por que isso? Porque ele está marcado na curva. Então, esse efeito da oscilação dos preços que nós presenciamos no dia a dia do mercado, isso não se reflete na NTNB. Se esses perfis tivessem os títulos marcados a mercado, a rentabilidade teria sido muito inferior à do A1, do A2, porque a gente tem uma alocação muito expressiva nesses títulos. Aqui é positivo por causa da precificação. E o grande destaque é, novamente, a renda variável. Eu não vou entrar nos números especificamente, tudo está no nosso portal, porque a ideia é dar o contexto para vocês e deixar aberto para a gente interagir nas perguntas e respostas. Aqui, acumulado no ano, né? Então, a inflação INPC fechou a 11,96%, que é essa linha vertical superior, e todos os perfis ficaram abaixo da inflação. Novamente, uma inflação de 2 dígitos é praticamente impossível de se obter
rentabilidade, porque ela vai pressionar um aumento de juros que reflete negativamente no desempenho dos ativos, consequentemente em renda variável também. Então fica um cenário muito conturbado para obter retorno neste ambiente. O BPDS foi o único que superou, porque, novamente, o BPDS só tem NTN marcados na curva, não tem renda variável, não tem ativos de risco. Então, é o destaque positivo da rentabilidade dos perfis de investimento. Agora, entrando no cenário de 2022. 2022, o primeiro trimestre, a gente veio bem, especialmente em março. Março foi o destaque do primeiro trimestre. Então, todos os nossos perfis, todos os nossos planos BDs também, todos eles tiveram desempenho significativamente positivo, acima dos BDs metas atuariais, do perfil do índice de referência. E aqui o destaque está para quê? Para as NTNs e para a renda variável. Calcado basicamente naquele cenário internacional, que veio benigno. Agora, o cenário internacional tem um ponto de interrogação, que é a inflação e aumento de juros nos Estados Unidos, está trazendo uma volatilidade no mês de abril. Mês de abril não vai ter o desempenho que nós vimos em março, porque está bolsa negativo, a renda fixa está abrindo taxa de juros por conta dessa expectativa de aumento de juros no mercado financeiro. Como eu falei para vocês, destaques aqui então são para as NTNs, para a renda variável, para os nossos fundos de renda fixa e os estruturados, todos eles contribuíram positivamente. Não vou entrar nos números, né? Tudo isso daqui está no site. E a apresentação vai estar disponível. Então, novamente, aqui só para ilustrar, a barra laranja é a rentabilidade do mês de março, a barra lilás é a rentabilidade acumulada em 2022 e as linhas brancas são o desempenho do índice de referência, ou seja, do INPC no mês e do INPC acumulado no ano. Então, a gente vê ali destaque bem positivo no B3, né, com 5,04. Novamente, o grande contribuidor foi a renda variável, e o Elusprev CGT Eletrosul com um pouquinho abaixo, 2,09. E aqui, para a gente já ir se encaminhando para o final, quero destacar esse slide de rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? É o ganho obtido pelo perfil, né? Por exemplo, 5,04 menos 2,8, menos 2,09, 2 alguma coisa, 2,09 é o CGT Eletrosul, desculpa. 2 alguma coisa da inflação. Então, quando a gente pega os últimos 12 meses, nenhum perfil teve ganho real, todos eles não teve a proteção do capital, né? Perdemos da inflação. Só que quando a gente olha o retrato, o desempenho dos perfis desde o início, todos eles apresentam ganho relativamente consistente e superiores aos seus objetivos de rentabilidade. Então, a gente pega os perfis A1 e A2. O A1 rendeu IPCA, INPC mais 2,74 e o perfil A2 INPC mais 3,86. B1 INPC 4,60, B2 INPC 4,75 e o B3 INPC 4,93. Quero dar um destaque aqui, que ao longo da vida dos perfis de investimentos, né, nós tivemos momentos muito bons e momentos não tão bons de resultado, como, por exemplo, 2021. Só que como a rentabilidade aqui é anualizada, os retornos, os anos bons foram suficiente, o resultado foi expressivo
que anulou o desempenho negativo. Então, é como se a gente tivesse, desde a vida do perfil, uma rentabilidade de INPC mais 2,74 todo o ano. É isso que a ideia de frisar para vocês é a consistência de resultados da gestão de investimentos da Fundação Elos. Antes de entrar nas projeções, é importante a gente também destacar para vocês que nos momentos de adversidade que nós tivemos em 2021, a gente aproveita essas janelas para comprar títulos, para fazer investimentos. Então, a gente teve uma NTN que pagava IPCA mais 2,5% mais 3%, que era o papel ofertado há um ano atrás. Quando esse papel o juro começa a subir e esse título passa a ser ofertado com IPCA mais 4,5%, mais 5%, a gente aproveita e compra, sempre olhando, mirando o longo prazo, que é para obter esse ganho aqui de rentabilidade real. A mesma coisa para a renda variável, quando a bolsa deprecia, a gente vai lá e aloca para ficar dentro do alvo dos perfis, e para os outros segmentos também. Então, ao longo de 2021, apesar de ter todo esse desempenho insatisfatório dos investimentos, a gente aproveitou para comprar NTNB, reforçamos os aportes no segmento de investimentos estruturados, nos fundos multimercados, em fundos de participação, alocamos de um fundo florestal, que nos primeiros 60 dias de alocação, no máximo, ele trouxe um desempenho muito positivo por conta da reavaliação dos ativos. Então, é nesse contexto que a gente trabalha, né? O ativo deprecia, a gente acredita que é um bom ativo, que é um momento, dada uma incerteza, está desvalorizado, nós vamos lá e aproveitamos para reforçar as nossas posições. Então, aqui quero colocar para vocês quais são as projeções para 2022. Então, aqui o destaque vai ficar para o IPCA e para a Selic. Então, o IPCA, hoje a gente pega dos últimos 12 meses, ele está na casa de 2 dígitos, mas a projeção é que ele feche 2022 a 7,5% e 2023 ele venha mais para próximo do centro da meta. Selic permanece ali com mais uma alta de 12, de mais 1% ou 0,5%, a expectativa, 12,25%, mas algumas casas já falam na casa de 13%. E o câmbio por volta aí de R$ 5 cada dólar americano. E para fechar, só para relembrá-los, nós estamos entrando então na rodada de migração de perfil, né? Então, os participantes que querem migrar de perfil, eles podem fazer agora no mês de maio. Então, até o dia 31 de maio, o participante pode migrar entre a sua posição atual para um outro perfil. E como que ele faz isso? Então, ele tem que entrar na área logada do site, né? No Mano Previdência, responder o teste de perfil, para depois ter acesso ao termo de opção do perfil de investimento. Com a sua senha de assinatura eletrônica, ele preenche o termo e nos envia para a troca de perfil, se assim ele desejar. E o participante que não queira fazer isso pelo método eletrônico, ele pode imprimir os formulários e enviar para a Elos via correio. Isso tem que ser feito até o dia 31 de maio. Pessoal, sobre perfil de investimento e resultados, era isso que eu queria apresentar para os senhores. Eu agradeço aí o tempo de vocês e estou à disposição para a gente bater um papo e poder esclarecer eventuais dúvidas. Um bom dia a todos. Obrigada, Rogério, pela sua apresentação, e a gente já recebeu aqui algumas perguntas pelo nosso chat. Bom, o senhor Dalmo pergunta quais os percentuais de investimento em renda variável nos perfis B1, B2 e B3. Rogério, por favor. B1, 8%, B2, 18% e B3, 28%. O senhor Luiz Fábio pergunta também: o IGPM parece retratar a inflação real da economia de forma mais adequada. Existem opções de investimento no mercado atrelado a este índice?
Se existir na carteira da Elos, há algum investimento atrelado a este índice? Título público, não existe mais emissão por parte do Tesouro Nacional a títulos atrelados ao IGPM, que são as antigas NTNC. Se tiver alguma coisa IGPM, pontual, crédito privado, não tenho visto nada nos últimos anos. Tenho visto só CDI ou IPCA. Pergunta do senhor Sadi. No ano de 2021, ocorreu uma pesquisa sobre o interesse de um novo A3, mesmo que de forma mais indireta, que até hoje não ocorreu nenhuma divulgação dessa pesquisa. Quando o A3 será implementado, considerando que na live de setembro de 2021, Rogério mencionou que necessita investimento em torno de 10 milhões para criar o A3, por que não dar os mesmos direitos de 3 perfis do A como existem no B? Acho que o Rafael, nosso diretor financeiro, Posso, pode responder. posso responder o Sadi? Se me permite, até antes da pergunta do Sadi, uma pergunta sobre inflação, ela é bastante interessante, esse conceito de qual inflação mede, de fato, a variação de preço, né, de cada um, e cada um aqui tem a sua cesta de produtos, né, de serviços, e cada um percebe uma inflação de forma diferente. Eu não sei dizer se o IGPM, de fato, reflete melhor a inflação na economia. Talvez eu até discorde, uma discordância aqui construtiva. O IGPM ele acaba avaliando a variação de preços ao longo da cadeia, né? E ele é muito impactado pelo dólar, pela questão dos preços do atacado. O IPCA a gente usa mais, como o Rogério comentou, para vincular investimentos financeiros, ele já olha o preço final. De fato, as instituições acabam evitando o GPM pela volatilidade, pela exposição ao dólar, né? Então, a gente acaba, hoje, tendo uma exposição ao dólar, não via aquisição de um título público que não é mais emitido, a antiga NTNC, como o Rogério comentou, mas via investimento no exterior, tá? Então, assim, o GPM está sendo evitado, a emissão é bastante... O pessoal foge do IGPM justamente pela volatilidade. Gostaria, se tivesse, né, um título lateral do IGPM, provavelmente a gente estaria estudando, mas não tem. Inclusive, tem fundos de pensão, se eu não me engano, acho que é da antiga CESP, que tem lá planos BD atrelados ao IGPM, e é um problemaço, né? Porque às vezes a meta atuarial bate mais de 30%, é realmente complicado. Esse índice, ele, sim, tem uma discussão, mas não necessariamente ele reflete a inflação real. Sobre a pergunta do Sadi, né? Sim, Sadi, tivemos aí uma pesquisa com os participantes. Eu acho que a gente pode sim fazer uma divulgação aí prévia de resultados. Está em discussão no conselho, né? A questão o que entrega mais valor para Elos, né? Que produtos que mais entregam valor pela Elos para vocês participantes? A pesquisa não mostrou, de fato, que existe um perfil arrojado, que tenha um apetite que vá além do A2. Nosso A2 é um perfil de risco relativamente alto, de moderado para arriscado, tá? Uma volatilidade na faixa de 5%, ela é alta, ela não é uma volatilidade baixa, o A2. E a questão que se colocou poxa, eu vou ficar abrindo vários perfis aqui, até que ponto isso é imperceptível, né, entrega de valor para o participante? Que opções que eu tenho dentro da Elos para que eu possa maximizar coisas que eu já faço? Então, por exemplo, hoje eu opero 5 perfis, né? O que eu posso fazer para que eu possa disponibilizar 5 perfis e não 3, por exemplo? Então, existem produtos aí no mercado que caminham numa direção diferente, né? Tem um ciclo de vida em que a Elusa, como administradora dos recursos, faz a gestão dos perfis para o participante. Talvez entregue mais valor para os participantes do que a gente começar a criar perfis aqui mais arriscados ou menos arriscados, né? Isso está em discussão no conselho, né? É algo que deve sim, esse ano a gente ter uma decisão e ser publicado, mas a gente pode levar, pelo menos assim, o resultado, né, da pesquisa que eu trago aqui, que foi que existe uma massa de participantes da faixa de 15% a 20%, dependendo do perfil, que é um arrojado que estaria candidato a estar ou no A2, que eles já estão, ou num possível A3, isso pode ser publicado, mas assim, a gente não tem um direcionamento de que produto que atende, né, essa massa. Então, por isso que não foi publicado ainda, tá? Mas é algo que vem sendo bastante discutido, não está fora do radar, muito pelo contrário, mas eu acho que foi uma ocasião importante para que elas parar e realmente discutir o que entrega valor para vocês.
aqui uma linha de raciocínio, como eu reitero aqui, não necessariamente criar mais perfis e entrega valor aos senhores, mas eu acho que tem que repensar um pouquinho o conceito do que a gente trabalha hoje, tá? Em termos de 2 para assistidos e 3 para ativos. Isso tem que ser repensado antes da gente tomar essa decisão. Tá? Não vou falar aqui pelo conselho, né, de quando que isso vai sair, mas tá bem maturado aqui dentro já algumas opções. Tá? Sadi, se a resposta não foi a contento, por favor, fique à vontade para colocar mais dúvidas aqui, tá? Estou à disposição. Temos mais uma pergunta do senhor Dalmo. Gostaria que fosse falado sobre investimento em fundo internacional, que foi feito recentemente pela Elos. Rogério, por favor. Isso eu esqueci dentro das alocações que nós fizemos em 2021, nós fizemos também pela primeira vez a alocação internacional por meio de um fundo exclusivo. É uma discussão que já vinha sendo debatida na Elos desde 2013, 2014, e por N motivos ela não aconteceu. E meados do ano passado, a gente superou esse obstáculo e investimos lá fora. Então, é um fundo exclusivo que compra cotas de outros fundos. Selecionamos um gestor chamado Schroeder, uma casa global, e dentro desses investimentos, a gente tem ali na tese de investimento papéis atrelados, né, de renda fixa e renda variável, porque ele é um fundo multimercado. Na parcela de renda fixa, nós temos papéis soberanos, papéis corporativos, sempre olhando taxa de retorno total. Na parcela de renda variável, nós temos ações de grandes companhias que atuam globalmente, todos que vocês possam imaginar, tanto mercado americano como mercado europeu. Temos também a tese de fundos de tecnologia, de fundos de disrupção. Então, aí a gente tem Apple, IBM, Adobe e assim por diante. E temos também investimentos em empresas de crescimento sustentável. Essa é a tese do fundo. Ele não é um fundo só de renda variável, só de renda fixa, ele é um multimercado e ele não é redeado. Então, no ano de 2022, ali, né, o fundo entrou em operação em dezembro de 21, a gente está sofrendo um pouco com desempenho de rentabilidade por conta da desvalorização do dólar, e alguns papéis ali dentro da carteira do fundo pode ter algum impacto negativo, mas a nossa expectativa é extremamente positiva para o segmento de investimento no exterior. O senhor Sadi fez mais uma pergunta ali no chat. Sempre teremos fatores externos que influenciam na rentabilidade, Covid, guerra na Ucrânia, eleições, etc. Não existe nenhuma mágica para se proteger melhor desses fatores? É difícil, porque assim, o mercado ele é globalizado. Então, da mesma forma que quando o Brasil tem expectativa de crescimento elevado, inflação baixa, uma taxa de juros atrativa, o capital internacional é direcionado para cá. E o inverso também é verdadeiro, é o que nós estamos sofrendo. Com a economia americana e o Banco Central elevando os juros, esse mesmo capital, ele será parte dele direcionado para lá. Hoje, ainda nesse ambiente de aumento de juros nos Estados Unidos, a gente tem taxa de juros competitivas e expectativa de desempenho de renda variável também positivas. Isso não tem como ser diferente. O que vai trazer mais turbulência e pode prejudicar nossos investimentos é se tiver um aumento mais agressivo por parte
dos juros por parte do Banco Central americano, aí a saída de capital ela é mais intensa. Mas o ambiente global também nos ajuda, né? Com essa globalização, porque se a gente pegar a entrada de capital externo na Bolsa, ela está na casa, acho que de 60 bi, né? Então, da mesma forma que essas variáveis negativas trazem impactos negativos para o desempenho dos planos, quando vem um capital externo com o volume que veio no primeiro trimestre, nos beneficia, porque Bolsa valoriza, os títulos, tanto os públicos quanto os privados, também valoriza, refletindo no desempenho dos nossos investimentos. Então, não tem como hoje o Brasil ser uma ilha. Para ele ser uma ilha, ele teria que fechar a sua economia. Fechando a sua economia, a gente imagina os problemas macroeconômicos que nós teremos como cidadão brasileiro. Rogério, está complementando com uma discussão também interessante, mas você tem um custo de oportunidade também, né? Então, por mais que você consiga se proteger, digamos, teoricamente, vai lá, enfim, compra LFT e se protege, aí você pega o ano de 2019, a nossa carteira de renda variável andou 42%, e aí provavelmente a gente estaria fora dessa alocação, então teria esse problema do custo de oportunidade também, né? Que está fora de algumas outras alocações. Isso, o risco sempre vai ter, né? Que vai dar a dimensão se aloca ou se não aloca é a percepção, né? Ah, tá com muito risco, não vou ficar mais defensivo agora. Mas lembrando, né? Quando você aloca, quando não tem mais nenhum risco, provavelmente o preço saltou de 1 para 6, 7 reais, e aí já o papel já está caro e você perdeu uma janela de oportunidade ali de investimento em um determinado ativo. Bom, essa última pergunta foi feita pelo senhor Sadi Faustino, é outro Sadi, nós temos 2 Sadis na sala, só corrigindo, desculpem. Bom, próxima pergunta aqui do senhor Janildo. Rogério tem ressaltado a rentabilidade passada dos planos. Pergunto se ele vê alguma chance de repetir tal desempenho futuramente? Desempenho de 2021 ou do histórico? Bom, 2020, vou tentar abranger essa resposta nos dois olhares, né? Acho que 2022 iniciou, né? Fechou 2021, início dos 2022, a perspectiva era ruim, tá? O mercado financeiro muito pessimista por conta de inflação, por conta de aumento de juros, por conta, indo um pouquinho mais para o doméstico agora, de endividamento público e eleição, né? Quando a gente tem eleição, tende-se a ter um gasto maior, consequentemente um governo que gasta mais e se endivida mais. Só que o Brasil foi tão depreciado em 2021, tanto na renda fixa quanto na renda variável, que a gente teve um primeiro trimestre positivo. A leitura que se tem continua, apesar de todo esse contexto, continua favorável, né? Há boas oportunidades de investimento, tanto em NTN-B, tanto em papéis pré-fixados, como na Bolsa. Esse é o cenário base. O cenário de cauda seria um Banco Central americano subindo muito juros, acima de 4%, 5%, aí sim a gente teria uma mexida em todos os mercados emergentes. Consequentemente, a gente teria aqui um desempenho muito ruim no ano de 2022. Tá? Quando a gente olha o desempenho dentro do histórico dos perfis de investimento, acho que a expectativa continua sendo muito positiva. A gente tem alocações em NTN-Bs garantidas com uma taxa média ali de IPCA mais 6, por exemplo, que está travado, cerca de 50% a 60% da carteira está nesse título. Então, acredito que o filme ainda vai continuar sendo bom. Ele vai ter lá os seus percalços, né, de altos e baixos, mas é importante que a curva ela continue ascendente. Essa é minha visão. Eu acho que a gente tem aí uma boa
uma oportunidade de êxito, tá? Claro, curto prazo é difícil, não é fácil de você acertar o momento. E a gente aproveita, tá? Desvalorizou, a gente comprou agora, recentemente, há menos de 10 dias, quase 50 milhões em NTNs ali com taxa de IPCA mais 5,5, por exemplo. Contribuindo um pouco aí, o mercado ele costuma usar um exemplo, os gestores, né, em relação às estratégias que utilizam na gestão dos recursos, né. Então, e um exemplo bem clássico é a questão do corredor. Você tem um corredor maratonista e o corredor de 100 metros. O corredor de 100 metros normalmente é mais musculoso, o maratonista é mais magrinho, e cada um, para cumprir seus objetivos, tem treinamentos diferentes, né? E se eu colocar um de 100 metros para fazer 42 quilômetros, ele não aguenta, ele não aguenta fazer o percurso todo, e da mesma forma o contrário. Então, nos recursos voltados para a Previdência, a visão mais correta se utiliza de longo prazo, e seria o exemplo do maratonista, porque nossa gestão ela é longa. Você imagina que você começa a trabalhar, você vai trabalhar aí uns 30 anos, depois se aposenta, fica mais 30, 50 anos, sabe-se lá, já estão dizendo que a população vai viver mais de 100 anos, então, para uma gestão de recursos num prazo tão longo, não deve se expor a riscos, né? Então, nós vemos aí nessas crises, claro, em alguns momentos, se tivéssemos comprado em dólar, em ouro, alguns metais, talvez tivesse tido uma performance acima da média. Mas o risco que implica em ter que participar desse mercado, que muitos deles não são nem autorizados para as entidades, dada essa visão de risco, né? Mas, de qualquer forma, exporia os investimentos a um risco elevado, porque a volatilidade é muito grande nesse mercado. Então, ele sobe rápido e cai rápido também. Então, os recursos de previdência ele tende a seguir uma métrica com um orçamento de risco menor, então ele se expõe a menos riscos. E o mais correto, nós estamos trazendo resultados de 2021 e tem uma foto de 2021, mas o mais correto seria, pelo menos, colocar os últimos 5 anos como uma moda, aí, como um modelo para se avaliar a performance do plano. Então, aí, se você estica essa corda para 5 anos, essa rentabilidade pequena que se teve em 2021, ela some no contexto, que o acumulado equipara ao que se espera de rentabilidade. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, porque às vezes a gente não pode ter a ânsia de buscar uma excelente rentabilidade, isso pode se reverter negativamente e frustrar toda a expectativa. Então, na gestão, é feito dessa forma. Então, eu creio que dessa forma a gente consegue entregar assim o mandato que temos, e quando se olha assim com a corda esticada para um período mais longo, toda a volatilidade, todo o período ruim que tem no meio do caminho, a gente tem aí 2 anos ruins, né, 2019 e 2020, embora 2020 e 2021, mas quando se estica essa corda aí para os últimos 5 anos, isso acaba desaparecendo. É isso. Bom, antes da próxima pergunta, eu queria lembrar que quem tem uma parcela do seu saldo no subplano BPDS, e quiser pode ficar à vontade também para fazer perguntas, que o nosso atuário, Moisés, também está na sala, tá, aqui para contribuir. De qualquer forma, quando a gente divulgar as apresentações, a gente também vai divulgar o resultado, né, dessa parcela BPDS. Bom, a próxima pergunta é: considerando que a Eletrobras fará o impossível para privatizar o grupo, com redução realmente muito grande de empregados, existe elevado grupo de empregados admitidos de 2005 para cá, que falam que migrarão para outra fundação que permite sacar o valor após 1 ano de migração. A sugestão é a Elos avaliar a possibilidade de liberar o saque do capital após 1 ou 2 anos, para não perder uma fatia grande de empregados hoje na ativa. Se algum dos nossos diretores pode ajudar na resposta. Eu posso responder. Eu acho que as regras com relação à migração elas estão sendo construídas, então a gente não pode aqui
tenho nada a colocar sobre as regras, elas estão em estudo e em implantação, né, em avaliação, desculpa. Com relação a essa flexibilidade, de fato, a gente já viu, já notou, a gente tem um trabalho aqui dentro da Elos, que visa a instituição, a implantação de um plano família, de um plano instituído, e a gente viu essa flexibilidade como algo que agrega muito valor para vocês. Então, a gente está observando isso em outras frentes, a questão de flexibilidade. Acredito que sim, que essa questão vai ser também tocada no que toca à migração, mas é uma regra que está sendo construída em conjunto aí com o conselho e patrocinadora, tá? Então, é um ponto, sim, que vai ser considerado, mas claro que tem limitações. Os demais diretores, o Rogério também, se quiser complementar, fique à vontade. A próxima pergunta é: qual é a visão sobre fundos imobiliários atualmente? Rogério, quer começar? Quando a gente observa o desempenho dos fundos imobiliários, a gente teve aí nos últimos 24 meses, mais ou menos, fundos de lajes corporativas, que são os escritórios, e fundos de shopping sofrendo bastante, com desempenho muito ruim, basicamente por conta da pandemia. Então, as lajes corporativas, os escritórios, seus trabalhadores foram para home office e os shoppings fechados, predominando ali as compras online. Isso não se dissipou, né? Os escritórios estão voltando, porém muito deles em modelo híbrido, e o que a gente vê ali também um crescimento nas formas ali de trabalho por meio de coworking. E o modelo híbrido, acho que também veio para ficar. Muitas das companhias estão adotando essa flexibilidade. Então, talvez esses fundos de lajes corporativas leve um tempo ainda para se recuperar, mas eu acho que o pior já ficou para trás, né? Claro, se a gente não tiver aí uma nova epidemia. Então, cada caso é um caso, precisa selecionar muito bem qual é o fundo, qual é o ativo que está lá dentro para a gente ter um nível de assertividade melhor. E vale isso para o shopping também. Claro que o shopping, os shoppings se reabriram antes, as lojas estão abertas, né? Mas a gente vê que o comércio varejista se adaptou rapidamente para que suas vendas no modelo online, né, não tivesse prejuízo ali só na venda física. E o destaque dos fundos imobiliários ficou por conta do segmento de galpões logísticos, né? Então, a gente viu muitos fundos com esses ativos em carteira, porque as empresas começaram a colocar em operação seus centros de distribuição, melhorar a sua logística. Eu acho que essa tese ela permanece, porém também o critério de seleção tem que ser rigoroso, porque muito desses fundos ali estão muito valorizados, consequentemente a sua cota está cara. Então, essa é a visão que eu tenho, né, do que eu acompanho do mercado de fundo imobiliário. E, novamente, o que vai fazer a diferença é a escolha, você conseguir escolher um bom produto, bem alocado e que não esteja caro. Temos aqui, por enquanto, a última pergunta, né? A cotação do dólar influencia bastante a rentabilidade dos planos? Tivemos uma baixa considerável no início do ano. Há alguma previsão de outra? Não, o dólar vai impactar pouco, o dólar vai impactar na rentabilidade só no investimento no exterior. Então, se o dólar valorizar, a gente e o fundo ele é redeado, nesse momento ele está redeado parcialmente, ou seja, ele está protegido parcialmente. Então, se o dólar valorizar, provavelmente esse fundo vai ter impacto positivo. E independente do impacto positivo ou negativo, vamos lembrar que o investimento no exterior ele é
inferior a 2% da carteira do plano, então o impacto é muito marginal. Os outros ativos não têm correlação com o dólar, basicamente, mas claro, o dólar muito forte, muito apreciado, vai refletir indiretamente porque vai desvalorizar a bolsa e vai desvalorizar a renda fixa. O senhor Nelson Miller levantou a mão, fique à vontade para abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Bom dia, Ezequias, Rogério, Rafael, Roberto, os demais colegas da Elos aí também que estão e da Eletrosul. Rogério, nós verificamos que a legislação mais recente a respeito da detenção na carteira, né, dos fundos de pensão de imóveis, né, tem que ter um desinvestimento nesses ativos, né? Prazo aí na época era 10 anos, né? Mas horizonte de 2028, me parece, ou 2029, e a Elos já alienou, já se desfez do Sertão do Maruí, e tinha ainda, pelo que me recordo, o Centro Século XXI, né? Como é que está o estágio desse investimento? Qual a estratégia para ele nesse momento? Abraço. Bom dia, Nelson. A Elos tinha 3 imóveis na carteira. Então, o Sertão foi alienado por meio de leilão. Ele estava presente somente nos planos Eletrosul. Temos o Centro Século XXI, que pertence ao plano BD Elos-Enge, BD Eletrosul e CD Eletrosul. O Centro Século XXI, ele fica em Curitiba, e ele está 100% locado. Tem umas salas comerciais embaixo ali, que é no hall de entrada, aquelas salas nunca foram alugadas, é a única que está vazia. E temos, né, não pode esquecer, a sede é própria, pertence 100% ao plano BD Elos-Enge. Com a chegada do plano BD CGTE, em agosto do ano passado, a composição dos investimentos possui lá também 3 imóveis, tá? Os 3 são em Porto Alegre, 2 vagos e 1 locado. Então, a gente também vai ter que dar uma destinação para esses imóveis. A lei não mudou, né? Teve uma revisão agora da 4661, então ainda permanece a obrigatoriedade de alienação desses imóveis. Tem uma encomenda por parte do Conselho Deliberativo, porque nós já fizemos uma proposta de desinvestimento, que poderia ser alienação via leilão, ou alienação via um intermediário financeiro, como, por exemplo, uma imobiliária, ou uma grande empresa do setor imobiliário que também realiza esse tipo de trabalho, uma alienação para um próprio fundo imobiliário, tá? A encomenda do conselho é que a gente dá uma revisitada nesse processo dos imóveis. Então, até junho de 2022, a gente deve dar uma atualizada nisso daqui. Acredito, né? Aí é uma opinião pessoal minha, não compartilhei isso com ninguém, porque esse assunto voltou agora, mas eu acho que o leilão ainda ele continua sendo a estratégia mais transparente no processo de venda, porque todo mundo entra com condições iguais, de preço, de prazo e de pagamento. Mas, novamente, né, isso daí vai ser revisitado pelo conselho e a Elos vai ter que dar uma destinação para esses imóveis de carteira, porque existe a obrigatoriedade de venda. Bom, não chegou mais nenhuma outra pergunta.
Então a gente vai finalizar a nossa live. Gostaria de ressaltar que estamos gravando, a gente vai disponibilizar todo esse conteúdo, bem como o próprio PDF da apresentação do Rogério, tá, no nosso portal. Vamos também mandar por news, então isso aqui vai ser disseminado para os que não puderam estar presentes. É claro que o nosso canal continua aberto, né, então quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pela nossa área de atendimento. Se for algo bem específico, a área de atendimento entre em contato com a área de investimento e a gente está à disposição para sanar aí dúvidas futuras. Agradeço a presença de todos. A nossa diretoria gostaria de dar uma palavra final, fiquem à vontade. Eu acho que já o tema foi bem explorado, acho que é mesmo na linha de agradecer e desejar um bom dia a todos. Bom dia a todos vocês e a gente está aqui, né, à disposição, tá?